alguns irmãos. Fico feliz aqui de ver o pastor Luciano, lá de Rondonópolis, aqui também conosco. E eu me sinto, assim, privilegiado de poder compartilhar com os irmãos. Sei que o nosso tempo não é muito longo, mas, além de privilegiado, confesso que com bastante temor, porque os irmãos são irmãos que representam algo muito nobre diante daquilo que o Senhor tem manifestado. São dispenseiros, né, da palavra de Deus, espalhados aí por tantos lugares. Essa amizade, esse amor que eu tenho pelo Jonatas realmente vem de longa data. É um, Puxa vida, eu não tenho assim muitas palavras para descrever. Eu tenho boas memórias que sempre nos conduziu. O Jonatas sempre ajudou e direcionou e na minha caminhada missionária ele sempre teve assim extremamente envolvido e continua envolvido. Eu, dentro daquilo que tange, né, as nossas vidas, na missão e até mesmo pessoal, ele sabe que eu procuro constantemente para conversar, compartilhar, e realmente nós vivemos muitas coisas juntos, né? O Sr. Jonatas teve a oportunidade de estar lá no sertão por muitas vezes, e realmente o Senhor, ele revelou algo para nós ali. Eu tenho uma perspectiva, eu não sou músico, né? Eu eu fiquei assim muito impactado com a palavra, né, do pastor Ney na semana passada, mas todos nós aqui temos a clareza que a adoração ela envolve tudo que nos rodeia, envolve a nossa vida como um todo. E eu quero assim, de uma maneira simples, poder dentro daquilo que eu compartilhar, poder edificar a sua vida. Confesso que orando hoje, meditando para poder estar aqui com os irmãos, meu Deus, a gente recebe direções da parte do Espírito e como o cuidado de Deus é fantástico conosco, né? Como o Senhor me fez relembrar, viver e até mesmo me emocionar assim com muita coisa que eu estava trazendo na memória, orando por isso e meditando. Irmãos, eu quero citar três frases aqui antes de começar e uma é um pensamento meu, outras duas não. Mas um pensamento meu é que o objetivo de Satanás é atacar quem nós somos e não o que nós fazemos. Porque o que nós fazemos é fruto daquilo que somos. Um pensamento de C.S. Lewis é que não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. E um terceiro pensamento de Santo Agostinho: quereis cantar louvores a Deus? Sede vós mesmos o canto que ides cantar. Vós sereis o seu maior louvor, se viverdes santamente. Então, dentro da projeção nossa, como homens e mulheres que fomos assim vocacionados ao ID, e dentro da atmosfera e do que nós fazemos, onde estamos, somos chamados para manifestar o reino de Deus. A adoração, ela nos permeia e ela nos cerca em tudo, meus irmãos. Nós vivemos um tempo assim de igreja que é claro que nós usamos tudo para a glória de Deus, mas penso eu que por muitas vezes o anseio para ser, eu não digo isso sobre nós aqui que estamos reunidos, mas o anseio de sermos reconhecidos, da igreja ser reconhecida, às vezes tira ela do propósito, sabe, meus irmãos? O anseio de ser validado pelas pessoas, ser validado por aquilo que faz, ou validado pelas pessoas, pode nos cegar do propósito que Deus tem para cada um de nós dentro do que Ele quer fazer. Porque eu e você somos muito mais do que aquilo que nós fazemos. Eu que sou missionário de campo, sabe, eu sofro a pressão, por exemplo,
de muitos, até mesmo assim, de muitos que nos observam, e tem outros missionários aqui conosco, que nos observam esperando o resultado daquilo que nós fazemos. E isso, se nós não tivermos uma posição muito clara diante de Deus, nós corremos o risco de nos desviarmos daquilo que Deus quer que a gente faça. E então eu peço assim que, com muito temor, assim, aquilo que eu tenho para compartilhar, e se o Espírito Santo repartir, te entregar algo, que você ore e possa discernir. Eu quero usar como texto base o texto que tem a primeira menção de adoração nas Escrituras, que é o texto de Gênesis 22. E eu vou ler 7 versículos, os 7 primeiros versículos de Gênesis 22, que todos nós aqui conhecemos assim, e ministramos e ouvimos, e temos tantos devocionais a respeito desse texto, mas eu espero extrair algo da perspectiva da adoração. Porque eu, por exemplo, como missionário aqui na Tailândia, antes de impactar pessoas, eu tenho clamado a Deus para que nós possamos, assim, quando eu digo nós, eu digo eu, minha esposa, para que nós possamos impactar os céus, para que nós possamos ser encontrados como fiéis aqui. Eu tenho uma visão assim, às vezes eu converso com alguns irmãos e eu vejo até alguma dificuldade, eu tenho uma visão macro do reino. Eu me lembro que em Juazeiro do Norte, por onde eu morei 8 anos, e nós mantemos ali, inclusive o trabalho ainda continua, mantém-se ali um altar de oração, e eu me lembro por vezes assim que nós ouvíamos que uma igreja tinha sido plantada, irmãos. Quanto júbilo no nosso coração por conta que uma igreja tinha sido plantada aquém de nós, aquém daquilo que estava acontecendo. Eu tive o privilégio, eu não sei se o Rafael Ramalho está aqui, ou tem outros irmãos que conviveram conosco ali no sertão em um período, no ano de 2014, 2015, mas eu tive o privilégio de estar no meio de um avivamento, sabe? Eu tive o privilégio de estar inserido no meio de uma igreja sem bandeira que ia para a praça assim orar, aonde a cidade de Juazeiro do Norte ganhou uma praça chamada Praça da Bíblia, a única praça na cidade que não tem estátuas é a Praça da Bíblia, e foi nomeada ali. É claro que Deus usou. Eu aprendi muito, irmãos. Eu quero aqui honrar a vida do pastor Jonathan Ferreira. Eu aprendi muito com aquele homem. Que privilégio, meus irmãos, de estar perto dele, de olhar, de observar, de cravar estaca com ele, de fazer coisas aonde as redes sociais não estavam observando, que depois nós fomos tendo revelação para replicar diante daquilo que Deus tinha, sabe? Marcar locais, sabe? Tem muita coisa que nós vivemos que nós nunca colocamos em um informativo, mas é numa perspectiva mesmo de algo assim que nós temos que ser. Sabe, nós não podemos ser validados pelos homens, assim, por mais que isso seja importante. Mas quem tem que nos validar é o Senhor, e pode ter certeza, meus irmãos, que se você for validado por Deus, não precisa nem de postar uma foto, vão escrever sobre a sua história. As pessoas contarão sobre. Fique em paz, sendo validado por Deus, meus irmãos. É o que nós ansiamos para que a manifestação dele seja sólida onde nós estamos. Então, dentro do texto de Gênesis 22, diz que, e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo-o adorado, tornamo-nos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho,
E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Texto conhecidíssimo e que para mim marca dois pontos extremamente fundamentais dentro daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós sabemos que essa é a primeira menção da palavra adoração, de ir a adorar nas Escrituras. Não digo menção de sacrifício, porque nós sabemos que entregar sacrifício é adoração, mas é uma visão, um momento que traz dois fatores assim que são fundamentais: a vida de obediência e adoração de um homem e a importância de manifestar essa adoração em certos locais. Nós todos, meus irmãos, sabemos que temos um inimigo, temos um adversário, e como ele é especialista em levantar adoradores e adoração profana em lugares e pontos chaves de conquista, em lugares e pontos chaves de onde um território é conquistado. Talvez eu vou aqui dar um exemplo bem interessante. Nós todos sabemos que tem uma igreja IBR plantada lá na Colina do Horto, em Juazeiro do Norte, que é pastoreada pelo Rafael Ramalho e pela Williane, que lá um dia naquela localidade, não sei se os irmãos têm o conhecimento, mas iniciou-se antes de tudo. Nós iniciamos uma tenda de oração, uma casa onde o nosso desejo é que os pastores da cidade pudessem ter uma chave daquela casa para que pudessem ir naquele local orar e adorar, porque havia uma revelação dentro de nós, ou há uma revelação, usando este local de exemplo, que de onde flui a adoração profana, onde incenso é queimado, nós já temos um sinal de lugares em que nós precisamos nos concentrar. Meus irmãos, dentro de algumas coisas que eu vivo aqui na Tailândia, eu não posto isso no Instagram, eu nem mando, até porque é uma que, para não ferir princípios de alguns, mas também para não ter problemas. O ano passado, um missionário foi expulso aqui do país por conta que estava dentro de um templo e ele postou um vídeo. Mas uma das coisas que eu, sempre que posso e estou aqui, eu vou ter um tempo de oração dentro dos templos budistas. Eu vou me apresentar a certos lugares. Como pessoa, eu estou aqui testemunhando isso para os irmãos, eu não gosto de ficar falando disso. Não é algo que deve ser usado para se postar, mas é algo que eu tenho uma revelação, eu me apresento como servo de Deus em alguns lugares. Não com educação para pedir licença, mas eu vou orar em alguns lugares. Eu e minha esposa, sempre que possível, a gente vai. Um dia eu perguntei para um tailandês aqui, onde que era o coração da cidade? Eu tenho um amigo, eu estava conversando com ele, eu falei, cara, onde é o coração da cidade aqui? E ele falou, o coração da cidade é o Nong Pradyak, que é um parque aqui da cidade, é um grande parque, um lugar, inclusive, extremamente belo, muito bonito. E eu e a Carla, então, nós entendemos que nós deveríamos ir orar neste lugar. E nós vamos neste parque com uma certa constância nos apresentarmos diante dos céus como servos de Deus. E naquele lugar nós adoramos, oramos, proclamamos e profetizamos. Porque eu sei daquilo que Deus revelou quando nos trouxe para cá. E diante disso, eu quero ser obediente. Eu estou dizendo da minha história, mas eu sei que cada um de nós temos uma revelação muito, muito, muito profunda daquilo que Deus tem para cada um de nós. E meus irmãos, eu antes de orar, eu até fiz uma oração assim. Eu falei, Senhor, que enquanto eu falo, desperta alguns dos meus irmãos para passar a ter experiências únicas com o Senhor, com Deus, a quem de pessoas estarem com eles, seguirem eles ou fazerem, porque eu sei um pouquinho como que funciona a cabeça de um líder, de um pastor,
O Senhor nos revela algo e nós, assim, o primeiro pensamento, talvez queremos que as pessoas façam aquilo junto conosco. Mas eu quero te dizer que tem coisas que o Senhor tem te dado, te deu, ou te revelou no passado, ou há de revelar, que é para você experimentar e você vivenciar. O que te impede? O que te impede? Vou dar um exemplo aqui. De ir sozinho na porta da prefeitura clamar, orar. Sabe, adoração é tornar aquilo santo. Eu não quero aqui me ater do nosso caráter, porque eu acredito que tanto o pastor Ney Adachi falou muito da perspectiva do nosso caráter, da nossa vida, e eu acredito que irmãos que virão irão também tocar nesse assunto do nosso caráter, e eu sei que o que o Senhor espera, que eu estou dizendo para homens e mulheres que se atêm a um caráter, sabe, meus irmãos, ao Senhor poder te provar, não por conta que você está em pecado ou porque você está vivendo algo, mas te provar porque você foi encontrado com um caráter irrepreensível. Sabe, o Senhor olhar para você e falar assim: vou te confiar uma tarefa única e digna, da qual talvez ninguém vai ficar sabendo, mas da qual os céus se moverão a favor do teu bairro, da tua cidade, da nossa nação, por conta daquilo que Deus tem te vocacionado. Eu falei lá no começo que, meus irmãos, é muito mais interessante para o diabo te destruir do que destruir o que você faz. Porque se ele destrói você e eu e tira a autoridade daquilo que precisamos manifestar, meus irmãos, ele destrói aquilo que havia de ser, sabe, aquilo que deveria ter sido feito. Então, dentro da perspectiva desse texto, eu vejo dois pontos muito fortes, que é o princípio da adoração única e digna e o estabelecimento de um lugar. Meus irmãos, vejam o que se tornou o Monte Moriá até os dias de hoje, meus irmãos. Até os dias de hoje, o diabo tenta profanar aquele altar, ao qual foi um altar levantado, um lugar sagrado, disputado, guerreado, por conta que um homem um dia obedeceu a respeito de uma profunda adoração a uma localidade, a um local. E eu acredito nisso. Eu creio que aquilo que foi manifestado por Abraão neste local, selou este local, meus irmãos, até a consumação desses tempos. Até o findar destes dias, este local está marcado por uma adoração que foi entregue, por uma vida que foi entregue. A partir da pessoa de Abraão e Isaac, eu tenho um testemunho pessoal, meus irmãos, que me remeteu, eu me lembro exatamente assim, o dia que eu recebi essa mensagem da parte do Senhor, essa palavra, da qual, da profundidade da entrega da adoração neste local. Eu estava em Varanasi, na Índia, em 2018. Eu vinha à Ásia e eu estava em Varanasi. E eu me lembro que eu estava lá na beira do rio Ganges, junto com o pastor Marcelo Gospel, né? O pastor Jonatas conhece bem ele, Marcelo Gonzalez. E quem já teve a oportunidade de estar em algum desses lugares sabe que os corpos são cremados ao ar livre durante o dia nesses locais. Então, você chega dentro de um templo hindu ou nesses locais, no dia que eu fui, nesse dia, o ano passado eu retornei lá também, deveria ter uns 15, 20 corpos sendo queimados. Os corpos eles são colocados dentro de um feixe de madeira e ali é feito o velório daquele corpo, o sacerdote hindu crema aquele corpo. E eu fui bem perto de alguns corpos e me chamou a atenção porque eu esperava sentir um mau cheiro. Eu esperava sentir um fedor, né, da cremação dos corpos e daquela situação, um lugar bem sujo. Mas uma hora eu cheguei perto de um corpo sendo cremado, tinha uma mulher chorando muito, gritando muito. E eu senti um cheiro gostoso, meus irmãos, um cheiro bom. E aí eu perguntei para o missionário que eu estava junto, eu falei, cara, que cheiro bom, né? Ele falou assim, é por conta da lenha que está sendo usada, esse corpo está sendo cremado com sândalo.
E somente quem tem dinheiro crema o corpo com sândalo, porque é uma madeira cara. Lá ficam uns montes de madeira vendendo madeira. E naquele momento eu fiquei pensando, meus irmãos, e eu me lembrei desse texto, porque é interessante que a oferta, o sacrifício, que era Isaac, ele carregava a lenha, ele carregava a brasa, o fogo, e ele carregava o próprio cutelo ao qual ele iria se entregar. E eu me lembro que eu chorei muito naquele momento, porque eu comecei a orar e me arrepender dos meus pecados ali naquele lugar, não porque era um ambiente de morte, mas porque dentro de mim eu fiquei me perguntando se eu estava me oferecendo, e eu fiquei me perguntando qual a lenha que estava me consumindo. Se eu estava sendo consumido por uma lenha que levava ao Senhor, porque eu chego a brincar, eu falo assim, olha, o Senhor, ele nos enxerga com as suas narinas. O Senhor, ele nos enxerga com o cheiro que ele sente. Se o cheiro é agradável, meus irmãos, e eu fiquei me perguntando, eu não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo, mas aquilo que você oferece tem que também conter, sabe, aquilo que vai te queimar. E isso nos leva a um lugar de santificação e de santidade, meus irmãos, muito profundo, de uma busca de uma vida com Deus, de arrependimento, de um lugar extremamente profundo. Porque a adoração na perspectiva da música, dos louvores, e eu acredito ter uma pequena revelação disso, inclusive eu quero aprender mais com os irmãos sobre isso, porque por mais que eu cante muito mal, eu sou um adorador, eu canto, eu louvo o Senhor, eu ministro ao Senhor na minha casa, mas além da minha entrega, eu fico sempre meditando naquilo que cerca e o que está queimando a minha entrega. Porque na perspectiva da música, da adoração, dos louvores entoados, eu vejo assim a extrema a extrema revelação, melhor dizendo, extrema manifestação de quem, meus irmãos, nós temos nos tornado no secreto, de quem nós temos nos oferecido em obediência, do que o Senhor realmente tem pedido para nós e a forma com que nós temos entregado a nossa oferta, porque constantemente nós estamos sendo levados a um lugar aonde nós iremos, adoraremos e voltaremos, meus irmãos. Aonde iremos, adoraremos e voltaremos. E eu quero te dizer que a expectativa dos céus é que a partir da sua adoração, da sua entrega, da sua vida, da sua devoção, o sobrenatural possa se manifestar sem restrições, meus irmãos. Meus irmãos, eu ontem estava meditando na crucificação de Cristo e me lembrei até da ministração dessa palavra de hoje, e eu fiquei pensando, porque o Cristo, na sua humanidade, quando se entrega, diante da pureza e da adoração que ele manifestou na sua crucificação, meus irmãos, manifestou o extraordinário da parte de Deus. Naquele momento mesmo, o véu do templo se rasgou, meus irmãos. Os mortos ressuscitaram, houve terremoto. Eu quero te dizer, meus irmãos, que uma adoração verdadeiramente entregue a partir da sua vida, meus irmãos, vai manifestar algo da parte de Deus extraordinário, que vai muito aquém do que você pode pensar e imaginar. Olha, eu confesso para os irmãos que eu tenho muita dificuldade com a língua tailandesa. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho estudado para aprender a falar o tailandês. Mas, meus irmãos, eu fui num evangelismo há 2 semanas atrás e eu tenho uma pessoa aqui que eu estou caminhando muito perto dele, um irmão que há pouco tempo está aqui também. Ele é um nativo, foi separado ao pastoreio, o nome dele é Matthew,
E eu estava com ele, nós estávamos em uma casa e tinha um senhor enfermo. E eu, na hora, estava com dificuldade de poder falar para nós orarmos pela enfermidade, mas eu consegui transferir a visão para ele, meus irmãos, e nós oramos por aquele homem manifestou uma cura na hora. E eu falei assim, Senhor, é isso. Além da minha limitação, é isso, meus irmãos, que eu particularmente quero ver na obra missionária. Eu quero ver os sinais, os prodígios, as vidas transformadas. Eu quero ver o mover do Senhor, a manifestação dele, sabe, as coisas. Eu quero ver o extraordinário, os sinais acompanharem, meus irmãos. Eu quero muito algo, muito além daquilo que eu posso capturar com uma foto para postar na minha rede social, meus irmãos. Sabe, e eu acho que o nosso anseio deve ser esse. A gente deve ser pego de tamanha surpresa que não dá tempo nem de registrar, meus irmãos, só dá tempo de viver. Sabe? E essa expectativa, ela precisa queimar em nós a partir de quem nós queremos ser, a partir daquilo que nós temos buscado, a partir daquilo que nós temos manifestado. Nada impede. Cada um de vocês aqui tem músicos de excelência aqui. Nada impede você, meu irmão, aquém daquilo que você tem como missão, sentar em uma praça e buscá-lo. Eu sou capaz de te desafiar, sabe? Você vai ter experiências extraordinárias de forma pública com ele. Você vai ter experiências extraordinárias diante de algo que o Senhor talvez eu esteja dizendo aqui para alguém que já está sendo incomodado, ó. Na verdade, eu até estou dizendo, meus irmãos, eu até estou dizendo. Eu ouso dizer que eu esteja falando aqui para pessoas que têm sido incomodadas há tempo, para pessoas que têm, sabe, que têm fugido um tempo do propósito e que precisam assim recalcular as rotas. Uma bússola é importantíssima na nossa vida com Deus, constantemente, constantemente, para que nós possamos refazer, recalcular, sabe, sermos mais ousados, nos santificarmos mais, orarmos. Olha o que que nós estamos aprendendo, irmãos. Nós vemos de uma jornada de oração, de jejum, sabe, de busca e além de colocar em prática, eu quero aqui declarar que nós iremos colher, sabe, experiências extraordinárias a partir daquilo que nós mesmos temos aprendido, um aqui ministrando para o outro, irmão. E isso é além das estratégias, isso é o extraordinário, entende? Da manifestação da glória de Deus. Eu creio que nesses últimos tempos o Senhor vai purificar um povo de tamanha forma onde eles serão tão conduzidos pelo Espírito Santo, meu irmão, que, sabe, não haverá nada que possa segurar, porque vai ser tão forte, vai ser tão explosivo. A nossa entrega vai ser tão violenta, a nossa obediência vai ser de tamanho, que nós seremos capazes, meu irmão, de obedecer como Abraão obedeceu, diante das diretrizes, sabe, e daquilo que precisa ser feito, para que nós possamos marcar locais, vidas, cidades inteiras, meus irmãos. Sabe, cidades inteiras, é tempo. Eu não vivo na utopia de que toda a cidade vá se converter, mas eu creio na verdade de que muitos serão transformados e de que a igreja, meus irmãos, ela vai viver o plano original dela sem precedentes para esses últimos tempos, que é realmente olhar para as pessoas, olhar para as vidas, demarcar, ganhar território, conquistar, meus irmãos. Não numa visão aqui, não quero longe de mim, sabe, uma teologia positivista, longe de mim isso, mas não, meus irmãos. É porque eu sei que dentro de cada um de vocês há um desejo de se purificar, de se santificar, de se corrigir. Olha, eu louvo a Deus por essa amizade nossa que mantém a humildade, que mantém os princípios, que busca a sã doutrina, que quer viver de maneira pura e simples, crendo na palavra de Deus como suficiente regra, autoridade completa sobre as nossas vidas. Não há nada em mim que possa questionar a autenticidade e a autoridade das Escrituras. É ela que eu tenho que profetizar, declarar, orar, ser constante. Então, meus irmãos, dentro daquilo que foi me comissionado para hoje, na perspectiva da adoração, sabe, a sua vida. O Senhor, ele te quer por completo. Ele quer que você vá, o adore e volte. Vá, o adore e volte. Vá, pegue a sua lenha.
Pegue o seu cutelo, pegue a sua chama, vá, o adore e volte, dentro daquilo que ele te comissionar, dentro daquilo que o Espírito Santo te direcionar, meus irmãos. Porque, olha, é tempo. Aquele que se santifique mais. Nessa busca completa e ininterrupta, é porque o Senhor quer marcar locais. O Senhor, ele quer te usar no ambiente da igreja. Glória a Deus, né? Nós somos apaixonados pela igreja e vivemos a igreja. Mas não seja negligente, meus irmãos, com o que há de fora para você marcar, para você selar. Todos nós aqui, talvez eu não, com um pouco mais de dificuldade, né? O Jajá e a Sandrinha, talvez com um pouco mais de dificuldades, mas todos vocês podem entrar no gabinete da prefeitura de vocês e orar. Todos vocês podem acessar a polícia militar de vocês e orarem. Todos vocês podem marcar a cidade de vocês e regar a cidade de vocês de oração, de intercessão. Todos vocês podem ir, entregar, adorar e voltar. Mas lembre-se, a tua vida tem que estar, meus irmãos, limpa. A tua vida tem que estar, sabe, com as motivações e os interesses que o Espírito Santo direcionar e você se consagrar, porque o objeto da adoração, ele tem que ser santo. Toda a adoração no Antigo Testamento, ela era realizada dentro de objetos, dentro do tabernáculo e depois do templo, do qual todos eles, nós sabemos que eles tinham uma característica, eles eram santos, e todos eles nós sabemos que eles apontam para um lugar em Cristo e para um lugar em nossa vida. Inclusive, o pastor Jonas até um dia poderia dar uma aula para nós sobre o tabernáculo. O tabernáculo é fantástico, é extraordinário, nos ensina demais. Mas tudo, estando santo, meus irmãos, não há nada que possa nos deter, nos segurar para que nós possamos marcar e conquistar. A experiência que, por uma misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de ver no sertão nordestino, em Juazeiro do Norte, para mim foi algo assim que me motiva a estar aqui, me motiva a estar em outro lugar. E eu sei que não foi por conta da nossa vida. Outra coisa que é fundamental pensar, não é por conta, não é, não, o Senhor ele vai mover. Nós nos entregamos. Quem faz é Ele. Quem manifesta é Ele. Quem aponta é Ele. Quem dá o crescimento é Ele, meus irmãos. Então, dentro desta perspectiva, como adoração da nossa entrega, da nossa vida, fica essa mensagem assim da minha parte. Não vou me ater a outros pontos, porque eu acredito que existem homens que serão muito bem usados até para completar aquilo que o Senhor tem confiado a mim. Então, para não estourar o tempo e também não fugir do nosso devocional, era em cima desse texto e isso que eu queria deixar para os irmãos. Na perspectiva desse texto, eu vejo dois pontos. Uma adoração entregue por pessoas obedientes dentro de uma vida de purificação, que marcaram a história, que conquistaram um local e foram usados por Deus para traçar a história, da qual sempre apontou e do qual nós sabemos que todos nós somos fruto. Então, meus irmãos, eu quero só deixar um seguinte alerta daquilo que eu disse no começo. Lembre-se sempre, sempre, o objeto de Satanás da tentação é você e não o que você faz. Você não enfrenta lutas em fazer a obra de Deus. Nós enfrentamos lutas por sermos crentes, sabe? Para que o pecado não nos alcance, para que o Senhor possa nos livrar do mal, para que nós possamos ser encontrados dignos de manifestar a autoridade de Deus. Amém? Então é isso, Pastor Jonatas, sendo pontual dentro do tempo. Eu também abri para os irmãos se quiserem expor algo, falar algo, compartilhar algo.
Tá bom? Deus abençoe, irmão. Obrigado, pastor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra, né? Como é importante essa adoração, né, pastor Fábio? Sair das quatro paredes. Quando o pastor Fábio falava, ficou muito forte no meu coração que esse lugar foi marcado eternamente. Esse lugar que Abraão adorou e voltou, Abraão volta, mas o lugar fica marcado. Aquele lugar foi o lugar que Deus escolheu. Nós precisamos estar sensíveis aos lugares que Deus quer nos levar para adorar, né, pastor Fábio? Porque aquele lugar é o lugar onde Deus escolheu para ser o templo conhecido como o Templo de Salomão. Então, aquele lugar que Abraão sacrificou é até hoje o lugar marcado por Deus para ser o templo em toda a eternidade. A sua adoração está marcando lugares? Você está ouvindo Deus, indo para lugares estratégicos que Deus quer marcar? Então, ficou muito forte isso para mim, sabe, pastor Fábio? Estar sensível a ouvir Deus nos lugares que Ele quer marcar, né? Tem um outro texto que veio na minha mente, pastor Fábio. 1 Timóteo 2,8 diz assim: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade, né? Precisamos, irmãos, estar adorando em todo lugar. E aquilo que o pastor Fábio disse, para mim ficou muito forte também. Além dessa adoração em movimento para marcar lugares, ficou muito forte o fato do diabo estar querendo produzir animosidade em nós, pecado, porque não adianta adorar em todo lugar se as mãos não estão, que estão levantadas não são santas. As mãos precisam estar santificadas. Amém? Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta para o pastor Fábio? Nós temos aí alguns poucos minutos, mas eu quero deixar a liberdade para os irmãos aí. Pastor Fábio, eu senti aí uma questão de uma sensibilidade aflorada na vida de um adorador, né? Um adorador, pelo que eu entendi, ele flui em lugares e em momentos, né? Não se preocupando com holofotes, né? Ele pode estar na fila de um mercado, ele pode estar, né, em qualquer momento, em qualquer lugar, sensível ao que Deus quer fazer ali. Então, acho que isso nos desperta, né, para o que devemos fazer e principalmente para o que devemos ser. Amém. Glória a Deus, Joab. Benção. Amém. Mais alguém quer fazer um comentário? Amém. Então vamos caminhando aí para o nosso encerramento. Pastor Fábio, muito obrigado. Que Pastor, Deus te abençoe aí poderosamente. pastor, Amém. Pode falar, Rafa. eu só queria agradecer aí pelas palavras do pastor a respeito de nós aqui, né, do sertão, e o carinho aí dedicado também. Que Deus abençoe ele aí na obra. Foi um privilégio o tempo que caminhamos próximos, né, fisicamente, aqui no sertão, e realmente a gente pôde colher, como o Joab falou, colher muitos frutos, né, desse ensinamento da adoração sem, sem um direcionamento do ser humano, mas sim pelo Espírito Santo mesmo. Foi sempre muito poderoso. Momentos que adoramos ali em cima da estátua, né, muitas vezes até procurado pela autoridade, mas com todo respeito sempre, e com muito temor no espírito, em tudo que estava sendo feito. E somos testemunhas oculares, né, da obra
e o avanço da obra naquele lugar. É isso. Amém. Glória a Deus. Testemunho, né? O horto, o Teve jazigo, muitas pessoas, nunca desculpa, pastor mais João, será o mesmo. teve muita gente que no período em que nós adorávamos nos postes idólatras, eu vou dizer assim, porque existem vários postes idólatras na região e até mesmo aqui eu fui questionado por um missionário por ir ter um tempo de adoração e oração dentro dos templos. Eu não digo que isso seja para toda a igreja, mas eu creio, meus irmãos, que a nossa batalha, onde nós nos apresentamos em autoridade, sabe, dentro daquilo que se discerne no mundo espiritual, eu sempre tive uma clareza de que quando nós íamos adorar e orar e nos entregar, e entregar a nossa vida nestas localidades para conquista, né, dessas localidades, até os cânticos que eram ministrados eram cânticos aonde nós manifestávamos guerra, a palavra ser proclamada, fazer a leitura da palavra, né? Eu me lembro que uma vez o pastor Jonathan, ele desafiou a igreja e foram várias pessoas e nós passamos por horas, na verdade eu acho que foram 3 dias lendo a palavra em praça pública, lá numa tendinha, um púlpito tal, lendo, né? As pessoas sem entender nada, mas o quanto, o quanto Deus tem movido, o quanto nós vimos assim a partir daquilo que foi sendo manifestado no espiritual, depois ser revelado no natural. A liberdade que o evangelho foi tendo para entrar em localidades, o tanto de gente que foi chegando para poder plantar igreja, o tanto de missionário que começou a ser enviado. E o nosso olhar natural, ele tenta olhar para o homem. Ele fala, não, foi porque tal pessoa chamou, tal pessoa começou a fazer. Não, 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 meus irmãos. Quem faz é o Senhor. Amém. Nós o adoramos. Nós nos entregamos. Quem faz é Ele. Glória a Nós Deus. não fazemos, irmãos. Quem faz é o Senhor. Então, o que eu tenho visto acontecer aqui está muito aquém da nossa missão. Mas tem chegado pessoas, né? Às vezes, eu vejo que no campo missionário, tem missionário que tenta manter a miséria do lugar. Não, meus irmãos, o meu desejo num campo missionário é se tornar dispensável naquele local. Eu acredito que o seu desejo também deve ser o mesmo. Quando nós não servimos para mais nada, onde nós estivermos, partiremos para outro, porque o Senhor fez. Então, essa adoração, ela aberta, o que o pastor Joabe diz. Vixe, eu tenho tantos testemunhos. Nós fizemos um culto um dia dentro de uma conveniência, meus irmãos, como comprar um chiclete. Pessoas se converteram, a porta da conveniência fechou, até o dono do posto de gasolina foi participar. Então, por simplesmente, sabe, eu vi pessoas se converterem do nada na praça porque os irmãos estavam lá orando. Então é isso. Essa é a minha parcela, espero ter contribuído, tá? Deus abençoe. Obrigado Amém. pela vida dos irmãos, tenho aprendido demais. Obrigado, pastor Jonatas, por quem o senhor é e pelo adorador que o senhor é. O senhor se lembra um dia que eu te dei uma palavra sobre adoração? Eu lembro, claro que eu lembro. Eu lembro. Meu irmão, Deus te Never. escolheu como Deus te escolheu como oferta. Pela misericórdia, o senhor é o pastor, mas Deus te escolheu como oferta. Amém. Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Fiquem na paz e tenham uma semana aí abençoada com a coisa. Estamos aqui à disposição. Vamos adorar. Adoração e movimento. Que Deus abençoe, irmãos. Amém, paz, bom dia. Paz, Paz, até. bom dia, povo. Paz, meus irmãos.